o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E aqui é super importante a gente deixar claro que, nesse caso específico, a gente está falando de pessoas que morrem por ser mulheres. A gente está falando de um feminicídio ligado ao fato de uma pessoa ser uma mulher. A gente não está falando de uma violência geral, porque aí tem gente que fala, ah, não, mas morre mais homem. Mas o cara não morre porque é um homem. Ele morre por outras razões de violência no Brasil, morre de polícia. Mas a gente é o quinto país no mundo que mais tem feminicídio, tá? Então esse é o primeiro dado que é relevante no que a gente está falando. A segunda coisa que é relevante do que a gente precisa falar é que o Brasil é um dos países que mais tem estupros no mundo. Para vocês terem uma ideia, a cada 8 minutos acontece um estupro no Brasil. Eu vou repetir esse dado porque se você não está assustado ao escutar esse dado, você precisa ficar, tá? A cada 8 minutos acontece um estupro no Brasil. 8, tá? Beleza? E 61% desses estupros acontecem com crianças menores do que 13 anos. Então, essa é a sequência. O Brasil é um país que tem um estupro a cada 8 minutos e 61% dos casos desses estupros acontecem com menores de 13 anos. E na grande maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, esse estupro acontece dentro de casa. Feito por um parente ou por um amigo da família, mas geralmente é um parente. Tá bom? Então, quando a gente fala, quando a gente discute violência contra a mulher, a gente tem uma tendência bizarra a olhar para fora do país. Mas a gente tem que olhar para dentro do país. A gente tem que olhar para o que acontece aqui. E o sábio falou assim, sem contar a subnotificação. Exatamente. Exatamente. O que a gente está falando é de casos conhecidos. O que a gente está falando é de dado que a gente conhece. Certo? Isso porque a gente está falando de estupro. Porque se a gente for falar de abuso, se a gente for falar de outros tipos de violência sexual contra a mulher, que não necessariamente envolvem o ato propriamente dito, o que os homens que estão assistindo essa live deveriam fazer é conversar com suas mães. É perguntar para a mãe o que ela tem para falar sobre isso, se você tiver essa liberdade com a sua mãe. Porque a gente vive num mundo em que as mulheres não podem nem conversar sobre isso. Em que a violência que a mulher sofre, na maioria das vezes, é colocada como culpa dela. Ah, mas eu não quero ter essa conversa com a minha mãe, então conversa com a sua companheira. Conversa com a pessoa que mora com você, conversa com uma amiga. Você, homem que está assistindo essa live, pensa o seguinte, você aguentaria viver nesse mundo? Você aguentaria viver no país que a gente vive? Você escolheu a sua roupa algum dia na sua vida pensando no assédio que você sofreria? Você que está assistindo, eu estou falando com o público do Blá Blá, eu não estou falando com o público fora do Blá Blá, eu estou falando para você mesmo, você aguentaria isso? Se você não pensou nisso ainda, você deveria pensar. Certo? Então você deveria pensar se você aguentaria viver num mundo em que o assédio é diário, se você aguentaria viver num mundo em que não existe segurança simplesmente pelo que você é. Então quando você fizer qualquer questionamento, eu acho que o Eliel ele foi honesto no questionamento dele, mas se você fizer qualquer questionamento, pensa nisso. Então vamos lá. Então qual que é a proposta? A proposta é que os casos acima de 22 semanas passariam a ser criminalizados. Então tem muita gente, inclusive gente aqui no chat, que está perguntando assim, então quando é?
A mulher esperou 22 semanas e agora ela quer fazer? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o cuidado que a gente tem que tomar é que a gente não deveria legislar sobre o corpo do outro. A gente não deveria legislar sobre a vida do outro. A gente deveria entender que as coisas têm histórias e contextos. A gente deveria entender que a gente vive num país em que uma atriz foi estuprada, ela deu o bebê dela para adoção e ela foi julgada por isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa discussão não cabe a mim. Tá? O segundo contexto que a gente tem que entender é que abortos acontecem no Brasil. Pessoas brancas e ricas fazem abortos dentro do copador e pessoas pobres fazem abortos ilegais causando a mortalidade das pessoas. Então a gente deveria parar de discutir essa questão do ponto de vista da criminalização e a gente deveria discutir aborto do ponto de vista de saúde pública. Do mesmo jeito que a gente deveria pegar esse bando de hipócrita que fala que a gente não deveria ter educação sexual nas escolas, então a gente não pode discutir sexo com criança, mas a gente não quer que criança tenha bebês. E aí a gente tem 20 mil gravidezes, mais de 20 mil gravidezes por ano de crianças menores de 14 anos, e aí a gente culpa a criança. Então a criança não pode saber o que é sexo, ela não pode saber o que é gravidez, ela vai ser estuprada em casa e eu ainda quero manter essa gravidez. Então vamos lá. Quando a gente olha para o judiciário, quando a gente olha para a liberação desses abortos legais, como acontece hoje, antes da mudança da lei, a gente percebe que a maior parte dos abortos legais, aqui a gente está falando dos abortos legais, tá? Acontecem antes de 22 semanas. Beleza? Então a maior parte dos abortos legais não se encaixariam nessa mudança de lei que está acontecendo agora. Mesmo assim, existe todo um constrangimento para a mulher que quer fazer esse aborto. Então existem vários casos que a gente conhece, existem vários casos descritos, existem vários casos que aparecem no noticiário que mostram o seguinte. Mostram o juiz perguntando para uma criança de 12 anos se ela não está pronta para ser mãe. Ou seja, a criança foi estuprada, os pais dela entraram com um processo para liberação do aborto e o maldito do juiz, a partir de suas crenças, pergunta se a criança não está pronta para ser mãe. Tá? Então a gente precisa discutir isso. Então foi lá e vamos dizer que passou pelo judiciário. Passou, beleza? Conseguiu achar um juiz que liberou isso. Então você tem todo o processo de teve o estupro, descobriu que estava grávida, não é algo simples, principalmente quando você fala de criança. A criança falou com os pais sobre isso e teve pais conscientes que foram lá e foram atrás disso. Entrou com o processo no judiciário, que demora, achou um juiz que permitiu. E aí agora você tem que achar um hospital para isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe a crença do médico. E em segundo lugar, porque existe a criminalização do médico. Então, quando todo esse processo acontece, então foi estuprado, engravidou, descobriu que estava grávida, entrou com um processo, procurou um hospital para isso e conseguiu fazer. Apesar de todo esse constrangimento, na maioria dos casos acontece dentro de 22 semanas. Tá bom? Beleza? E a aluna tá lembrando, a gente precisa lembrar que foi uma juíza que falou sobre isso. Então a maioria dos casos acontece desse jeito. Só que eu tenho uma outra imagem para mostrar aqui. Eu perdi as minhas imagens, cara. Deixa eu procurar aqui. Que quando você pega em São Paulo, na cidade de São Paulo, existiam 4 hospitais que faziam esse procedimento de maneira legal. E o Tarcísio, o prefeito de São Paulo,
acabou de impedir que um faça. Ou seja, agora só são 3. Então hoje a gente tem 3 hospitais na cidade de São Paulo que façam esse processo. Então vamos lá, vamos pensar logicamente. Mesmo assim, a maioria dos abortos legais acontecem no período de 22 semanas. Então não é o Tarcísio que fechou, o Tarcísio é o governador. Então vamos lá. Dado todo esse contexto, a maioria dos casos acima de 22 semanas acontece com crianças. Beleza? Por que acontece com crianças? Em primeiro lugar, porque a partir do 5º mês é quando a barriga começa a aparecer. A gente está falando que são crianças que foram estupradas em casa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a criança bloqueia essa informação e ela não fala com ninguém sobre o assédio e sobre o estupro que ela está sofrendo. Caso ela fale, ainda demora para aparecer os sintomas de gravidez. Quando essas características começam a aparecer, ela tem que vencer a barreira dos pais, da casa que ela mora. Por quê? Porque se o assédio aconteceu dentro de casa, tem a proteção do estuprador. Tem a proteção do não aconteceu nada. E principalmente, se eu for entrar na justiça para pedir o aborto legal de uma criança de 10 anos que foi estuprada, quem é o estuprador? Que está dentro de casa. Vamos partir do princípio que tudo isso aconteceu. Então o que a galera que está defendendo essa lei está dizendo é que essa criança de 10, 12 anos deveria ter essa criança. Deveria ter esse filho. Independente de qualquer coisa, a gente precisa salvar essa vida. Uma outra coisa que é fundamental que a gente precisa entender é que esses caras eles estão preocupados com a criança, com o feto. O George Carlin falava isso lá na década de 90. Ninguém está preocupado com criança. Porque esses mesmos safados que defendem uma lei dessa dizem que não tem que existir SUS. Dizem que as escolas públicas têm que ser privatizadas. Dizem que o auxílio do governo é esmola. Dizem que bandido bom é bandido morto. Ninguém está preocupado com vida. A única coisa que esses caras estão preocupados é com dizer o que pode ou não acontecer no corpo da mulher. E aí todo mundo fala assim, mas Emílio, você está dizendo que você acha que o aborto deveria ser liberado. Você está dizendo o que deveria acontecer no corpo da mulher. Eu não. Eu não estou dizendo o que deveria acontecer no corpo da mulher. Eu não tenho esse direito. Se você tiver uma lei que permite o aborto, é uma escolha da pessoa. Eu não estou falando que ela deve fazer A ou deve fazer B. Em nenhum momento eu estou determinando o que alguém deve fazer. Quem está determinando o que alguém deve fazer é esse bando de... É o Sóstenes. O Sóstenes Cavalcante. O Sóstenes Cavalcante está dizendo o que as pessoas devem fazer. Eu não. Eu não estou dizendo o que as pessoas devem fazer. Eu não estou dizendo o que uma pessoa deve fazer. A única coisa que eu estou dizendo é que talvez uma criança de 10 anos não tenha discernimento para dizer o que ela deve fazer. E aí tem um outro fator que é fundamental que esses caras dizem que a gente precisa discutir. Eles justificam muitas vezes que a gente deveria pegar esses filhos de aborto e colocar na fila de adoção. Porque na fila de adoção tem 8 pessoas para cada criança para ser adotada. Falta criança para ser adotada. E isso é uma grande de uma mentira. Porque essa fila de 8 pessoas não quer adotar qualquer criança. Essa fila de 8 pessoas não quer adotar qualquer gênero de criança. Essa fila de 8 pessoas não quer adotar qualquer cor de criança. Então, quando você pega a fila de adoção, é uma fila que envolve um tipo muito específico de criança.
meninas recém-nascidas brancas. Certo? Se for atrás de uma menina recém-nascida branca, beleza. O segundo na fila é um menino recém-nascido branco. O terceiro na fila é uma menina recém-nascida, que aí pode ser até pretinha, e o quarto é um menino pretinho recém-nascido. Só que assim, a distância que você tem para a menina recém-nascida branca para o menino recém-nascido pretinho é gigantesca. Gigantesca. A partir dos 3 anos, a adoção é praticamente impossível. Se você for um menino preto de 6 anos, você não vai ser adotado. Não é sobre criança. Não é sobre adoção. Não é para proteger as nossas criancinhas. Você pode ir numa casa de crianças para adoção aí, na cidade que você mora, e ela tá cheia de criança. Cheia. Certo? Não é sobre proteção das crianças. Esse é o ponto. O ponto nunca foi para proteger o próximo. O ponto é para defender aquilo que eles dizem acreditar. Certo? E aí tem mais um fator que é bizarro. Tem mais um fator que é assustador. Um estuprador, se condenado, é condenado a 6 a 10 anos de prisão. Certo? Então, um estuprador, se pego no flagra e condenado, 6 a 10 anos de prisão. Uma mulher, uma pessoa com útero, que fizer o aborto depois de 22 semanas, ou o médico e qualquer profissional de saúde que participarem desse processo, se condenados, podem ser condenados de 10 a 20 anos. Ou seja, a pena para o estuprador é metade do que a pena da pessoa estuprada. A vítima vai para a cadeia. O médico vai para a cadeia. Qual médico vai fazer esse procedimento? E isso não é só para estupro, tá? Então, se a gravidez for de risco para a mulher, também não pode fazer o aborto. Se o feto for anencéfalo, também não pode ser feito o aborto. Tem que terminar a gravidez. Tá? Então olha que maluquice. Olha que surreal. É surreal mesmo isso que está acontecendo. Você iguala o aborto ao homicídio simples e você tem uma pena até 20 anos. Então vamos voltar para a linha do tempo. Para você que está questionando, mas por que tem que acontecer aborto depois de 22 semanas? Independente do que você acredita. Desculpa, se você entende isso de uma outra maneira, o problema é seu. Em primeiro lugar, vamos parar de determinar o que acontece no corpo dos outros? Vamos ser liberal de verdade? Já que é para ser liberal, vamos ser liberal de verdade? Vou deixar as pessoas fazerem o que elas acham com o corpo delas. Segunda coisa importante, entende o contexto. Entende o contexto da criança estuprada. Entende o contexto dela perceber o que está acontecendo com ela. Entende quanto tempo demora para uma criança de 13 anos descobrir que ela está grávida do tio estuprador. E aí aqui a gente tem que falar as coisas do jeito que é, do jeito que são. Verônica, é feto mesmo, eu concordo com você, não é bebê. Entende quanto tempo demora para você entrar com um processo no Brasil, para você arrumar um advogado e você é pobre. Para você arrumar um advogado que vai entrar com um processo para pedir esse procedimento legal.
entende o constrangimento que é você apresentar, você com 12 anos, com 13 anos, se apresentar na frente de uma juíza que vai perguntar se você não quer ser mãe. Entende que depois que isso sai, independente do tempo que demorar para sair, você tem que procurar um hospital que vai topar fazer o procedimento legal. E que acontece no Brasil de você chegar no hospital com o documento do juiz e o médico se recusar a fazer. E depois de todo esse procedimento, você chegar a 23 semanas e se você fizer o aborto, você vai ser preso. O seu pai vai ser preso se ele apoiar isso. A sua mãe vai ser presa. O médico que fizer vai ser preso. O médico que fizer pode pegar 20 anos de cadeia se ele fizer. Tá? Então, se você que está assistindo esse conteúdo normaliza esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar a fotinho dele de novo. Que é um pastor ligado ao Silas Malafaia. Dizer que uma mulher estuprada deve ser presa. Cara, tem algo muito errado no seu coração. De verdade. É de uma crueldade que eu não consigo dizer. Beleza? E a gente tem a maior bancada evangélica da história do país e na próxima eleição isso tende a aumentar. Tá? Eu vou contar pra vocês uma coisa, tem uma série chamada Handmaid's Tale, que é aquela série que as mulheres usam vermelha. E eu não assisto essa série, eu parei de assistir essa série porque ela é real demais. Porque ela é verdadeira demais. Tá? Porque dói demais assistir essa série. E aí todo mundo, quando eu falava isso, todo mundo falava assim, mas será? Não é será. Não é será. Tá bom? É isso. Vamos lá. Salve para Margaret Atwood, uma das melhores escritoras que eu a conheço, que é daí de Ottawa. Ela é maravilhosa e muito pesada. Sinto que a gente está só levando pedrada, se defendendo o tempo todo e praticamente não avança nada. Mila, você tem toda a razão. Na verdade, assim, o que o governo Bolsonaro, o que o governo Temer pós-golpe, o governo Bolsonaro mostrou pra gente é que aquelas poucas conquistas que a gente teve, que a gente considerava como dadas, elas não são dadas. Aqueles poucos pequenos passos que a gente conseguiu dar, simplesmente foram demolidos num período muito pequeno de tempo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a luta é constante. E a gente precisa continuar lutando. Eu vou usar essa frase agora na minha vida, para não perder a sanidade. Então é isso. A Verônica falou, eu li o livro com dificuldade por causa disso, Emílio. E decidi não ver a série. Pra mim é pesado demais. Pra mim e pra Camila é pesado demais. A gente parou de assistir por isso, porque vira algo que dói muito assistir. Tá? A Janaína falou, nunca tive coragem de assistir. Janaína, é muito pra mim, tá? Eu não tô falando que é uma série ruim. A primeira temporada é incrível. Mas é real demais, dói demais. Beleza? Handmaid's Tale, o conto da Aya, muito pesado. O Fábio falou, bizarro demais, as conquistas boas são facilmente desfeitas. E a gente convence as pessoas de que é melhor para elas. Isso é o mais bizarro, tá bom? Isso é o pior, a gente convence as pessoas que tá lá.
Então vamos resumir. O que a gente está vendo nessa PL é um ajuste de uma lei publicada em 1940 que criminaliza o aborto legal, ou seja, aquele aborto que é previsto pela lei em 1940, que são 3 casos específicos: fetos anencéfalos, gravidez que tem risco de vida para a mãe e casos de estupro, a partir de 22 semanas. Então, se a gravidez atingir 22 semanas, mesmo nesses casos específicos, a lei passa a considerar esses abortos como um crime de assassinato, iguala a assassinato, tanto para a pessoa que quer fazer o aborto, quanto para os profissionais de saúde que fizerem o aborto. Isso faz com que a pena para a pessoa estuprada, no caso específico que a gente está falando, seja maior do que a pena do estuprador. Então a gente precisa sempre lembrar disso, tá bom? Mas é isso, voltando à série, é de embrulhar o estômago mesmo. Gente, esses são os meus 2 centavos sobre o assunto. Alguém tem mais alguma coisa a comentar? O Vinícius falou como seguir com esperança diante disso. Vinícius, cara, a gente não tem alternativa, velho. A gente tem que continuar lutando. A gente não pode... o Gash Bus falou, a gente não tem escolha. A gente precisa se organizar. A gente precisa que vocês, 628 pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, espalhem, não o vídeo, mas discutam isso com 10 pessoas. A gente precisa encher os protestos hoje. A gente precisa entender que a gente precisa exercer o nosso papel político na sociedade e não só na eleição que a gente está participando. Então, o que a gente precisa é isso, tá? A gente precisa escolher... Eu sou cético em relação a isso. Eu vou falar de um assunto que a gente falou lá nos 3 elementos que a gente recebeu algumas críticas, tá? Quando o Pirula pergunta qual é a solução para a questão da segurança no Brasil, e eu e o Ian, a gente fala que a única solução seria a revolução, não é porque a gente não sabe coisas que podem melhorar a segurança. Por exemplo, coisas que podem melhorar a segurança. A dissolução da polícia militar. A desmilitarização da polícia militar. Tem gente que fala aqui o fim da polícia. A descriminalização das drogas. 100% das drogas. O investimento em estrutura nas periferias. Isso são coisas que daria para fazer a curto prazo. Tá? Só para dar 3 exemplos. A grande questão é que a gente enxerga que na democracia burguesa que a gente vive hoje, isso não vai acontecer. Nenhum candidato vai ser eleito dizendo que a gente tem que descriminalizar as drogas. Nenhum candidato vai ser eleito dizendo que a gente tem que desarmar a polícia. Nenhum candidato vai ser eleito dizendo que o aborto é uma questão de saúde, não uma questão de direito. Nenhum candidato vai ser eleito dizendo que a gente precisa ampliar o nosso sistema de cotas. Nenhum candidato vai ser eleito dizendo que a gente tem que dar casa para as pessoas. Por quê? Porque existe uma pressão da burguesia dizendo que todas essas coisas não têm que existir. E quem elege o legislativo, quem elege os candidatos na democracia burguesa, é a burguesia. Quem elegeu a maior bancada evangélica da história não foram os evangélicos, foram os pastores. Quem elege a bancada da bala e do agro é o agro. Então, dentro dessa democracia, a única maneira da gente eleger pessoas que vão colocar as leis que a gente acha que tem que colocar é através da eleição. O problema é que a eleição é desigual.
ela é desigual. Então, ao mesmo tempo que você tem a eleição do Lula contra o Bolsonaro, você tem a eleição do pior Congresso da história. Você tem a eleição do Congresso que tem a maior bancada evangélica, você tem a eleição da bancada que tem a maior bancada do agro, você tem a eleição da maior bancada da bala. E aí a hora que o executivo vai governar, ele precisa governar com acordo. E o acordo é com quem? Com os evangélicos, com a bala, com o agro. Não é com o nosso campo o acordo, o nosso campo é fraco, a gente perdeu. Então, quando o Lira passa a regra, passa a lei para ser votada rapidamente, ele está fazendo um cabo de guerra de poder com o Lula também. Como a gente já disse aqui, com o judiciário também. Ele está esfregando na cara do Lula que ele vai passar aquilo de qualquer jeito. E ele quer saber se o Lula vai vetar ou não. É uma disputa de poder. Então o que a gente precisa entender é, dentro dessa democracia, dentro do que a gente tem hoje, existe alguma chance da gente ter algum avanço real? A gente tem um Congresso que vota contra o trabalhador, a gente tem um Congresso que vota contra as mulheres, a gente tem um Congresso que quer acabar com cota, a gente tem um Congresso que quer que preto, que tá fumando baseado, seja preso. É isso. Então, quando a gente fala, a esquerda não sabe o que fazer para melhorar as coisas, sabe. O nosso campo sabe. Se você for perguntar lá na Soberana, se você for perguntar para a galera de esquerda radical, os caras sabem o que fazer. Agora, a gente acredita que isso é possível no sistema democrático que a gente tem hoje? Não. Não. Não acredita. Então, o que você pode fazer? Você pode se organizar. Você pode se organizar para causar uma mudança local. Você pode entrar no WhatsApp da sua família e colocar contra a PL. E se o seu tio reclamar, você pode ir lá e brigar com ele. Você está disposto a fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Certo? Então, mais uma vez, esses são os meus 2 centavos. Leiam a PL, sigam produtoras de conteúdo que falam sobre isso, e aqui eu falo produtoras mesmo. Leiam os deputados que falam sobre isso. Pega a Sâmia, que está falando sobre isso tem meses, e segue ela nas redes. Pega a Erika Hilton e segue ela nas redes. Apoie politicamente os seus candidatos e se organize. Se organize porque é isso que a gente precisa fazer. Porque os caras estão organizados. Beleza? Então se organize. Então esse aqui e a grande imprensa calada. Não, eu não acho que a grande imprensa está calada não, André. Eu não acho, eu vou defender a Globo aqui. Se entrar no Globo.com hoje, eles estão criticando o projeto. Se você entrar nos jornais da Globo, eles estão criticando o projeto. O Estadão está criticando o projeto. Inclusive, eu tenho uma coisa boa para falar. O Felipe Figueiredo tá no Estadão. Você vai falar assim, mas o Estadão é um lixo, mas o Felipe Figueiredo tá lá. A gente tem que ocupar os espaços. A Carol Sardá, eu tava vendo o vídeo dela agora, Johnny, bem lembrado, tá falando sobre isso faz tempo. Beleza? O Celso falou, quem tá calado é a Janja. Desculpa, Celso, eu não quero ser grosseiro com você. Cobra ela. Cobra os seus deputados. A Janja, ela é esposa do presidente, Celso. Em quem que você votou? Qual que é o seu deputado? Cobra ele. Cobra o Lula.
Escreve lá pro Lula falando por que o PT não tá lutando contra isso. A Janja não foi eleita, cara. Desculpa. Eu acho que ela deveria falar, mas ela não é... Desculpa, ela não é ninguém. Ela é a esposa do presidente. Cobra o Silvio Almeida, que já se posicionou há meses. Tá? Já se posicionou há meses o Silvio Almeida. Cobra o Lula, vai lá, escreve lá. Tem a assessoria do Lula, escreve para ele. Antes de cobrar a Janja, vai na manifestação em São Paulo, vai na manifestação no Rio, publica nas suas redes. A Fabi falou, o Lula não vai comprar essa briga. Não sei qual que é o resultado disso, Fabi, mas um dos objetivos do Lira é saber se ele vai comprar essa briga ou não. O Lira quer isso. Tá? Um dos objetivos é esse. Gente, para o Blá Blá continuar funcionando, eu preciso pedir o apoio de vocês. Nós somos um projeto independente e o que mantém o Blá Blá funcionando e o que mantém o Biologia em Meia Hora funcionando é o apoio de vocês. A partir do momento em que o Blá Blá resolveu se posicionar politicamente, os patrocinadores fugiram do Blá Blá. Nós não temos patrocinadores e muito provavelmente não vamos ter. Quem são os patrocinadores do Blá Blá? São vocês que estão assistindo. Então como que eu faço para apoiar o Blá Blá, Emílio? Primeira coisa, não esquece de deixar o seu like, custa R$0. E não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal aqui embaixo, certo? Que eu tinha para falar no vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like e principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá Blá, catarse.me/blablajude, com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês, é os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima. Tchau!